Olá, pessoal, tudo bem? Conforme eu prometi lá na aula do urso da marcha, não assistiu a aula ainda? Corre lá e assiste porque tá demais. Lá eu prometi que quando o vídeo chegasse a 1000 likes, eu ia dar um presente para vocês. E o presente é uma aula avançada, não é técnica intermediária, hein? Já é uma técnica bem avançada da Lucy, de 22 centímetros. Olha que linda! Com a base fica 25, a base vocês podem fazer maior, enfeitar, fazer o que vocês quiserem. O que eu vou ensinar mesmo é a boneca toda. São técnicas super bacanas, vocês vão amar, eu tenho certeza. E lá nesse vídeo, gente, vocês ganharam essa aula. Mas teve outro prêmio que rolou lá no fã-clube da Raquel Fontinelli no Facebook. O Ronald Alves, do Outlet das Massas, ele propôs que quando chegasse a 1000 likes no vídeo, ele ia sortear entre as meninas que deixou o comentário no vídeo um kit do Outlet das Massas. E a gente fez o sorteio e a ganhadora foi a Cíntia Monteiro. Parabéns, Cíntia! Beijo, minha linda! Ela adorou o prêmio, claro, né, gente? Outlet das Massas, belas de adesivos, qualidade garantida. A entrega foi super rápida. E a qualidade da massa vocês já conhecem porque eu sempre uso aqui. É maravilhosa. Não conhece ainda as massas belas de adesivos? Entra aqui no site do Outlet das Massas. Ele entrega em todo o Brasil. Confira as promoções. E agora tem uma novidade super incrível, que são os pacotinhos de 90 gramas. Então você pode comprar várias cores, porque as cores são mega maravilhosas de linda! Ah, já vai deixando seu like aqui no vídeo também, porque senão você esquece. Quanto mais like, quanto mais comentário, quanto mais inscrito, mais eu me dedico aqui do canal, tá, gente? Então, me ajudem aí! Não é inscrito no canal? Se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo, gira a engrenagem para receber notificações toda vez que eu enviar um vídeo novo. Quer ter sua marca e seus produtos mostrados aqui no canal? Pode enviar presente, porque eu vou amar e com certeza as meninas também vão amar ver novidades e coisas lindas. Bom, vamos lá aprender? Bora lá! Bom, vamos dar início à nossa aula. Nessa peça, eu começo pelas perninhas. Por quê? Porque eu quero que elas estejam totalmente secas quando eu for colocar o corpo e a cabeça, principalmente, porque a cabeça é muito grande, tá? Então, nós começamos por baixo, lá pela estrutura da peça, tá? Esse desenho, lembrando a vocês, eu vou deixar no grupo, tá? A referência de qual estamos usando. Aqui eu imprimi, ele tem 22 centímetros de altura, tá? Peguei 2 pedaços de arame galvanizado de 12 centímetros cada pedaço. E também vou utilizar um pedacinho de isopor, qualquer, tá? Pra gente apoiar e montar a nossa peça. Pode ser um pedaço grande, vocês que sabem. Aqui eu peguei um pedacinho pequeno por causa do espaço que eu tenho para trabalhar com a câmera ligada, tá? Então, vamos lá. Cada perninha tem 10 graminhas de massa. Eu fiz um rolinho, tá? Como que eu descobri que tem 10 graminhas? Eu venho na minha referência do desenho, ó, e coloco aqui, tá? É isso, é esse o tamanho da perninha, como eu descobri. Eu sempre gosto de mostrar para vocês o desenho e seguir a referência, porque eu acho que é um segredo que nem todo mundo conta. E dessa maneira vocês conseguem reproduzir qualquer personagem, tá bom? Então, já fiz os rolinhos, eu sovei, né? Bem sovadinho, sem rachadura. Vou pegar os araminhos, ó, vou molhar um pouquinho a pontinha dele, somente para ele deslizar dentro da minha massa. Isso aqui é uma sacada muito, muito importante, tá? Bem legal. Eu demorei muito tempo, por incrível que pareça, para aprender sobre isso, e eu acho, assim, de uma importância muito, muito bacana. Então, eu passo, no meu caso aqui, que o meu isopor não é muito grande, eu vou passar, ó, e deixar sobrando 2 dedos, tá? Aproximadamente o tamanho do meu isopor. Venho no isopor, afundo até a perninha relar no isopor, tá? Vou fazer isso com as duas. Molhei. Venho. Quando a gente gira a pecinha no araminho também é mais prático. Às vezes é umas bobeirinhas que eu falo que são essas sacadas que vale muito a pena a compra de vários cursos, tá? Porque a gente aprende muita coisa legal. Ó, vou deixar aqui as 2 perninhas secando juntinhas, mas não vamos montar por enquanto, mas já vou deixar aqui no jeitinho de montar. Ela tem a perninha bem juntinha,
vou deixar no jeito. Só tô arrumando aqui o meu arame, porque tava tortinho, ó. Deixei aqui, deixa ressecando, tá? Próximo passo vai ser modelar o corpinho dela no isopor. Então, eu vim aqui e cortei um pedaço do isopor do tamanho do corpinho dela. Nesse caso aqui, estou usando um pedaço de 6,5 cm, tá? Por 4,5. Nós vamos vir e vamos desenhar um triângulo meio gordinho, que é o vestidinho dela. Se vocês quiserem vir no desenho ou recortar o desenho do corpo e recortar o isopor por ele, pode também, mas não tem necessidade, porque nós vamos cobrir tudo de massa depois, tá? Vou cortar. Percebam que eu cortei as laterais e deixei o isopor com 2 centímetros, tá? Ficou assim, ó, um triângulo. E agora eu vou vir e vou arredondar as pontas. Arredondei as pontas, venho e dou uma conferida no meu desenho. Para mim tá ótimo, porque precisa sobrar um tanto na lateral, que vai ser a massa que nós vamos cobrir, tá bom? Dá uma pequena lixada nos cantinhos para dar uma quebrada, tá? Para ficar redondinho. E vai vir com a fita durex e nós vamos enrolar isso inteiro, tá? Para dar uma sustentação legal na peça. Para não precisar de colocar aquela camada de massa protetora antes, tá bom? Então, eu venho, ó, e eu coloco bem apertado, tá? Percebam que, ó, se vocês verem, faz até cinturinha, onde eu não passei ainda. Então, eu gosto de colocar bem apertadinho para realmente ficar essa estrutura bem forte. Passei a fita na peça toda, ficou toda engessadinha, parecendo uma múmia, e agora já dá para trabalhar, tá bom? Peguei 35 gramas de massa azul e eu vou cobrir o meu cone do corpinho como se fosse encapar uma bolinha de isopor. Dei uma achatadinha, eu faço um buraquinho aqui só para facilitar a entrada aqui, ó, do bico do cone, tá? E eu vou vir descendo a minha massa, ó. Vai fazer um barulhinho agora, mas é como se fosse uma bolinha. Eu vou descendo, ó, rodando e descendo todo o excesso da massa até o final do cone. Nossa, se eu não parar de derrubar ele, eu não vou terminar, né? Assim, com calma, desce todo o excesso. Ó. Eu prefiro fazer dessa forma do que abrir a massa e cobrir e encapar assim, que fica com emendas. Fica mais difícil. Assim, facilita super, porque a emenda vai ficar embaixo, só embaixo, e fica facinho de tirar. Ó, a massinha veio até embaixo, agora eu continuo puxando com o meu dedão e vou fechar ela aqui, ó. Veja como é prático. Gente, a estrutura de isopor, ela é super bacana, por quê? Porque além dela dar uma sustentação para a peça, ela não deixa a peça encolher muito, envergar, e também a secagem é muito mais rápida, tá? Então, peças assim que a gente não quer ficar esperando a vida toda para secar. Ó, a emenda ficou só aqui e eu venho alisando. Uso essa parte gordinha da mão, eu sempre chamo de parte mágica da mão. Ó, o dedão também, faz do jeito que vocês acharem melhor. Alisa, se for necessário, passa uma aguinha, tá? E alisa. Aqui, ó, eu só vou dar uma alisadinha no corpo, porque acaba ficando aquelas marcas da mão, né? De apertar e tal. Tira todas as marquinhas para dar um acabamento bem bacaninha. Ó, dessa maneira. E pronto. Nós podemos reservar essa peça também, porque para trabalhar com ela mais ressecadinha, vai ser bem mais fácil, tá? Então, pode espetar um palitinho ou um araminho e deixa secando. Agora que eu já alisei todo o corpinho, tá? Antes de reservar, eu abri aqui, ó, um pedacinho da massa azul e peguei um cortadorzinho de flor pequenininho. Esse aqui tem 1,5 cm. Vou cortar a florzinha, que vai ser a golinha da minha Lucy. Tiro as rebarbinhas que ficarem na lateral. Vou vir colar. Coloco um pinguinho de cola. Vou colar. Então, eu venho aqui,
colo, tá? É muito importante passar cola mesmo. Vou pegar um boleadorzinho, ó, e vou dar uma boleada por dentro. A hora que eu dou essa boleada, as pétalas da florzinha, ó, elas já levantam, elas já dão um movimento. Vou pegar minha estequinha de faca e só vou vir marcando, ó, cada pétala um pouquinho mais, que vai ficar mais bonitinho, tá? Dou uma baixadinha nas pétalas, passo cola novamente, fiz um rolinho com 2 gramas de massa pele e vou vir e vou encaixar na golinha aqui, ó, para fazer o pescocinho. Porque é muito importante que o pescoço esteja totalmente seco quando a gente for encaixar a cabeça, tá? Aqui, com certeza, eu vou ter que cortar um pedaço do pescoço, mas eu prefiro colocar um pouquinho maior desse jeito mesmo. E agora, nós vamos reservar. Coloca um araminho na parte de baixo e deixa secando, ou em cima de um EVA ou de um tecidinho, tá bom? Para a cabeça, vamos usar uma bolinha de 50 milímetros, 235 gramas de massa. Sova bem, faz uma bolinha. Aqui eu dou uma achatadinha e nós vamos cobrir, tá? Então, como que eu faço? Por ser muita massa, para não fazer muita força com a mão, eu coloco a massa na bancada, venho com a bolinha e vou, ó, fazendo movimentos circulares para ela entrar dentro da massa. Quando eu vejo que já chegou até aqui, tá na metade da bolinha, tá ótimo. Começa a trabalhar com as mãos, puxando todo o excesso pra fora, tá? Então, vocês vão com as palmas das mãos, ó, puxa todo o excesso de massa pra fora. E aí, já vem aqui, ó, na beiradinha e já vai fechando pra ir evitando entrar ar na cabecinha. Continua puxando. A única dificuldade quando é muita massa, gente, é só mais o manuseio mesmo, tá? Mas não é muito diferente de fazer ela em tamanho menor, não. A técnica, na verdade, é a mesma. Ó, fechei. Vou continuar puxando a minha massa um pouquinho para trás. Aliso aqui, ó, onde que eu fiquei apertando. E vou alisar aqui também, na parte de baixo, tá? Posso usar o rolinho. Ó, venho de fora para dentro, todas as laterais, alisando tudo, tá? Ó, aliso, tiro toda a marcação. Se for necessário, pode alisar com um pouquinho de água, tá? Alisa de novo aqui o comprimento aqui da cabeça. E agora, eu pego o meu desenho de referência para ver o tamanho mais ou menos, olha. Legal, aqui ainda tem cabelo, tá legal, tá o tamanho legal. Ela tem um rosto, não é muito redondo, é quase igual a um feijãozinho. Então, eu venho e vejo mais ou menos aonde é a marcação do olho, ó. Venho aqui com o meu rolinho, ó, e vou fazer uma leve marcação no olho, tá? Na direção do olho. Mas é leve, não é igual o estilo fofinho, que a gente deixa bem marcado, ó. Venho aqui e alivio essa marcação com as mãos, com a parte gordinha, ó. E faço a mesma coisa na parte da bochecha. Aliviei e arredondo aqui embaixo, ó, tá? Então, eu venho aqui embaixo do rosto e vou deixar redondinho, tanto na frente como atrás. Percebam que eu faço o movimento de vai e vem, ó, nas bordas, tá vendo? Deixando tudo bem redondinho. Uma dificuldade dos personagens minimalistas, que são aqueles que têm poucos detalhes, que é o caso da turma do Snoopy, eu acho muito importante a gente se atentar a todos os detalhes, porque um erro já descaracteriza o personagem, sabe? Então, acaba que o simples se torna difícil, sabe? Ó.
Confere mais uma vez. Preciso arredondar um pouquinho mais aqui embaixo, tá vendo? Então, eu venho, ó, e vou como se eu estivesse puxando para uma ponta da coxinha, ó, para fazer uma pontinha de uma coxinha. E só a beiradinha que eu tô arredondando, tá? Então, arredondei, aliso. Já vou alisando junto, né? Porque vai engruvinhando mesmo, tá vendo? Como é onde vai entrar o pescoço e depois a gente ainda vai fazer acabamento com massa, eu não esquento muito a cabeça, não. Só não deixo ficar muito engruvinhado por todos os lados. Agora, só no meinho, aonde que vai encaixar o pescoço, não tem problema. Pego a cabeça, ó, na marcação dos olhos que eu fiz e dou uma giradinha, tá? Por todos os lados. Que isso aqui também vai fazer a massinha subir um pouquinho. Dessa maneira. Vou colocar um palito e vou espetar no isopor e deixar secar, tá? Essa cabeça tem que ficar muito seca, ela vai... Para secar, vai uns 2, 3 dias, para depois poder colocar no corpo. Depois que eu dei todo o formatinho da cabeça, nós vamos colar as orelhas e o narizinho, tá? 1 graminha para cada orelhinha. Vou fazer um rolinho gordinho e vou achatar ele por inteiro, tá? Faz as 2 orelhas do mesmo tamanho. Dá uma conferidinha. Aí, é legal pegar o desenho, gente, e vir aqui, ó. Eu coloco o meu desenho e vejo a altura da minha orelha, tá bom? Para você não perder a característica do personagem. Como eu já disse, é um personagem super minimalista, tudo faz muita diferença. Ó, marquei no meio da cabeça e é bem abaixo da linha dos olhos, ó, a linha dos olhos tá aqui, a orelha é abaixo. A outra orelha tem que ser na mesma direção e na mesma altura. Então, eu venho, me atento a isso, vejo se tá certinho. Achei que ficou muito para trás, colocar um pouquinho para frente. Aqui e aqui. Vejo aqui, ó, se tá na mesma linha, tá? E agora eu vou alisar. Pincel modelador, venho e vou unir, ó, a orelha com o rosto. Para não parecer que tem emenda, tá? Pode passar água se for necessário. Coloquei as orelhas, alisei. E agora nós vamos colocar o narizinho. Também é 1 graminha, tá? Passo um pouquinho de aguinha no narizinho, na massinha, ó, onde vai grudar. E eu posiciono bem no meio da linha dos olhos, tá? Porque o narizinho dela é bem no meio da linha dos olhos, ó. Então, a hora que eu tô pressionando, eu já dou uma amassadinha nele. Ele já fica dessa maneira, ó. Tá vendo? Ó, dá uma levantadinha e agora vai vir e vai alisar. Aqui, agregando também, do mesmo jeito que fizemos com a orelhinha, ó. Então, eu venho, eu rolo o pincel, percebam que eu tô rolando, e vou puxando, ó. A minha massa tá super fresquinha que ela já vai alisando sozinha, tá uma belezinha. Ó. Tá vendo? Alisa direitinho. Já alisei o narizinho, tá tudo certinho. Vou espetar, ou espeto 2 palitos de churrasco e coloco no isopor para secar, ou coloco o arame galvanizado super grosso, tá? Para secar. Essa cabeça a gente só vai poder usar daqui 2 dias. Para os pés, nós vamos usar 14 gramas de massa. Vou fazer um rolinho. E aí, eu pego o meu desenho novamente e vejo o tamanho do rolinho, que é o tamanho do pé. Venho aqui. Na frente, eu achato pouca coisa e dou uma arredondadinha assim na ponta. E atrás é bem mais achatadinho, tá? Então, eu venho, ó, e dou uma amassada mesmo. Confiro se tá mais ou menos igual, tá?
façam os 2 pés iguais, tá? Dessa maneira. Vamos reservar e abrir uma tira de massa preta. Abri um pedacinho de massa preta. Eu fiz um moldezinho aqui do sapatinho. Então, eu vou cortar 2 pedacinhos desse molde, que vai ser a partinho, o detalhezinho do sapatinho. Recortei os 2 moldezinhos, vou vir aqui no sapatinho, vou centralizar o preto, tá? Na verdade, eu deixo aqui, ó, um dedo sobrando da frente e venho e grudo. Dou uma puxadinha aqui, ó, pra ir até o final aqui do sapatinho. A nossa massa, ela dá ela tem uma elasticidade, nos permite fazer isso. Pra morrer aqui, ó, e não ficar aquele calombo, eu venho, ó, só encerrando o acabamento aqui, tá? Isso aqui vai ficar virado pra baixo, ninguém vai ver. Vai na base ainda. Faço isso com os 2. Agora, eu venho com o boleador grande e pego o desenho de referência só para ver aonde que vai a perna, ó. Bem aqui. Marco no outro igual. E agora, eu vou bolear. Aqui dentro, vou fazer uma cavidade pra gente encaixar a perninha, tá? Então, eu faço a cavidade, que vai ser onde vai entrar a perninha. Passo colinha. Antes de encaixar o sapato na perna, eu abro uma tira de massinha azul e vou cortar pra gente fazer a nossa meia, tá? Então, corta. Vamos vir aqui na perninha e vamos colocar a meinha, tá? Deixando um pouquinho sobrando aqui, ó. Venho na emenda e aliso tudo, sumo com a emenda e dobro o restinho aqui pra dentro, ó. Dessa maneira. Faço com as 2 perninhas. Coloquei as meinhas nas perninhas, agora eu vou pegar o sapatinho, vou furar bem no meio e vou encaixar, ó, a meinha, a perninha com a meinha, tá? Encaixo nos 2 pezinhos, pressiona e volto tudo pro meu isopor. Os pezinhos já vamos colocar bem juntinhos, pra já ficar no jeito de montar a personagem, tá? Nessa etapa, nós vamos grudar as perninhas no corpinho, que já está seco. As perninhas estão totalmente secas, tá? Tem que estar totalmente seca. E o corpinho pode estar ressecadinho, mas tem que estar bem firminho. Então, nós vamos vir, ó, eu marquei aonde que vai entrar as perninhas. Vou passar cola. E vou vir e vou centralizar e colar. Pode ser um pouquinho difícil para entrar por causa da fita crepe. Vamos pegar aproximadamente 80 gramas de massa azul e vamos abrir um rolinho para fazer a sainha, tá? Não deixe muito fino, mais ou menos uns meio centímetro. Abrir, só vou tirar as pontinhas e acertar aqui, cortar uma faixa, né? Cortei uma tira de mais ou menos um dedão, uns 2 centímetros. Vou vir no meu corpo e vou grudando na beiradinha a massa, tá? Apertando só. Então, eu venho, ó, e aperto com o dedão. Na volta toda.
Antes de alisar, eu vou vir aqui e vou levantar toda essa saia, porque a sainha dela é bem levantadinha. Então, eu venho levantando. Levantei tudo dessa maneira. E agora, eu vou vir com o meu pincel modelador e vou alisar e emendar tudo assim, ó. Então, eu venho, rodo o meu pincel e puxo a massinha para cima do vestido, agregando. Faço isso na volta toda. Alisei tudo. Vim aqui só para mostrar para vocês, ainda tá tudo molhado. Quando essa aguinha secar, eu vou vir com a minha estequinha de faca e vou marcar o vestidinho aqui embaixo. Então, não pode deixar secar totalmente a massa, ficar dura, tá? É só ressecar e tirar a água dela, né? Ela vai estar boa ao toque. Para o bracinho, nós vamos pegar 4 graminhas de massa, vou fazer um rolinho. Na extremidade, vou deixar sobrando mais ou menos 1 centímetro, vou rolar para afinar e daqui eu vou tirar a mãozinha. Venho, aperto, tá? Que nem uma raquetezinha. Aqui na ponta dos dedos, eu venho e aperto mais. Aperto puxando, ó, tá vendo? Para dar já os dedinhos, o formatinho dos dedinhos. Vou vir aqui e vou cortar para fazer o meu dedão. Então, eu corto desde a ponta até mais ou menos o meio, da onde estava mais gordinho, e corto em V aqui, ó, já saiu um dedinho. Pego uma estequinha de agulha, venho alisando aqui, aliso o dedão, aliso para ficar bonitinho. Venho com a estequinha aqui, ó, no lado de dentro da mão, dou uma apertadinha, que aí vai dar um movimentinho da mão, dessa maneira. Os dedinhos já estão aqui. Como ela sempre fica com o bracinho para trás, nessa referência que a gente tá usando também, tá? Não vai ter muito destaque para a mãozinha. Então, eu só marco, ó, marco no meio e depois marco o meio e o meio de novo. Já ficou os dedinhos, só vou cortar aqui, ó, o cantinho, um pedacinho do dedinho pequenininho, mindinho, que ficou bem gordinho. Aliso. Venho com a esteca de agulha, ó, e dou mais uma boleada por dentro. E tá pronta a nossa mãozinha. Vocês façam 2 mãozinhas com cuidado de fazer um dedo virado pro outro, tá? Uma mão direita e uma mão esquerda. Eu já fiz, já estão prontinhas. Deixa eu dar uma consertadinha aqui no meu dedão. Ficou um pouquinho gordo. Ó. Estão aqui. Vou deixar reservada. Vou fazer as manguinhas. Para manguinha, vamos usar 7 gramas de massa. Vou fazer uma coxinha bem gordinha. Coloco na bancada. Dou uma apertadinha para baixo para ficar retinho aqui. Vou pegar um boleador. Vou abrir para encaixar o braço, tá? Com uma esteca de agulha, eu venho, ó, e vou marcar a manguinha para dar a sensação de movimento, tá? As preguinhas, né? Então, eu venho, ó, e marco dessa maneira. Fiz as duas. Vou passar cola no bracinho e vamos colar na manguinha. Passa cola. Colar. E vamos colar no corpo. Vou passar cola na manga. Não muito para não escorregar, tá? A cola assim, ó, bem ralinha. E vamos colar. Como ela vai estar com o bracinho virado para trás, nós colamos já meio viradinho para trás, tá? Então, colo os dois. Dou uma apertadinha. E vou vir na parte de trás, vou virar, ó, dobrar o meu bracinho e vou colocar de uma maneira como se ela tivesse com a mãozinha lá atrás, né? Unindo assim, ó, certinho as mãozinhas, tá? Dá pra virar uma mãozinha na outra e grudar.
assim. Por isso que é importante colocar os bracinhos quando ainda estiver molhadinho, que aí a gente vem e dá a forma que a gente quer aqui atrás. Ficou dessa maneira. Como eu tô fazendo na sequência aqui para gravar para vocês, a minha peça ainda tá molhada, não secou totalmente, então eu ainda não vou marcar aqui a cinturinha dela, o babadinho do vestido. Só quando estiver bem sequinho que eu marco, mas eu volto e mostro para vocês. Enquanto seca o vestidinho, vamos fazer os detalhes do tênis, tá? Eu abri 2 rolinhos bem pequenininho aqui, ó, bem fininho de massa branca, e nós vamos colocar como se fosse o cadarço. Então, eu venho aqui, ó, com uma estequinha e vou fazer as marcações aonde eu vou colar o cadarço, tá? Então, eu faço 3 marcações, né? 6, na verdade, em cada pé, 2 de um lado, né? Os lados opostos, mais 3 no comprimento. Vou passar aqui, ó, colinha em cada buraquinho, cada marcaçãozinha que eu fiz. O pezinho, ele tá ressecado, não está totalmente seco. Mas se o de vocês estiver sequinho, não tem problema, é só passar cola e vir com o cadarço, tá? Então, eu venho, ó, vou vir e vou colocando. Vou mostrar pra vocês já. Ó, coloco e corto. Coloco nos 2 buraquinhos e corto. Ó. Ficou dessa maneira. Agora, eu vou fazer 2 laçadinhas e vou colocar nos tênisinhos. Então, eu faço aqui, ó, 2 laçadinhas de tênis. E colo aqui em cima, lá no primeiro cadarço, desse jeito. Fica lindo, olha que gracinha. Peguei um tom de azul um pouquinho mais escuro do que o nosso azul do vestido, para fazer aquele cordãozinho que ela tem na frente, tá? Vou fazer aqui, ó, as marcaçãozinhas, só para mim saber aonde que eu vou passar a cola. Então, eu venho, passo a minha colinha aqui. Vou deixar a peça deitada? Não, não vou deixar deitada não, porque o braço tá molhado. Ó, venho com o cordãozinho e faço do mesmo jeito que eu fiz lá com o cadarço. Então, eu venho, coloco num furinho e no outro, cortando. Dessa maneira. Eu fiz 4 micro bolinhas bem pequenininha, onde eu vou vir e vou colar aqui em cima de cada cordãozinho para dar o acabamentinho. Fica dessa maneira, tá? Vou pegar minha estequinha de faca, que agora eu acho que já dá para marcar, e vou marcar uma linha bem embaixo, que é a linha do vestidinho, tá? Então, eu venho, ó, e venho marcando. Marco na volta toda. Abri uma tira azul da cor do vestido, tá? Pra fazer o laço que vai atrás nas costas dela. Então, eu vou vir e vou só fazer o lacinho, sem muita frescura, tá? Então, eu venho, ó, faço como se fosse um lacinho de tênis, né? Centralizo aqui. Ó. E vou apertar o meio desses laços. Então, eu venho aqui primeiro com a primeira parte de dentro, ó, apertei, tá? E vou vir com a parte de cima. Antes, vocês viram que eu centralizei, já sabendo aonde que eu ia apertar, né? Venho e aperto de cima. Por que que eu tô fazendo o laço dessa maneira? Porque eu quero que fique com aspecto de tecido, tá? Como se fosse o tecido mesmo do vestido. Aperto aqui no meio.
E eu vou vir com um pedacinho de massinha, ó, mais fininho, e vou fazer o meio do laço. Só para dar o acabamento, tá? Fiz isso, eu puxo aqui a massinha das pontinhas e dou um movimento de tecido. E dou um movimentinho no laço também, porque eu quero que fique parecendo tecido, ó. Vou passar cola, vou vir no vestidinho, na parte aqui de baixo, ó, da marcação, no meio, e vou colar esse laço. Pressiono, pressiono lá dentro, ó. Dá o movimento que vocês desejam e reserva. E assim, agora, neste momento, essa peça de vocês vai estar já meio ressecadinha de um dia para o outro, né? A minha eu tô fazendo praticamente aqui junto com vocês. Quando chegar nesse momento, vai colocar um arame aqui bem grosso, tá? Do galvanizado, bem grosso mesmo. E vai deixar secar por 2 dias. Ou mais, depende da região, depende do clima. A peça tem que estar totalmente seca para depois colocar a cabeça. Para o cabelinho, nós vamos usar 140 gramas de massa preta. Eu sovei e agora nós vamos abrir, ó. Eu venho apertando na bancada, porque eu quero que na frente sobre um pouquinho mais de excesso de massa, então eu quero que fique mais grossinho, e aqui eu quero que fique mais fininho. Vou pegar o meu rolo e vou vir abrindo, ó, tá? Então, aqui vai ser a parte que vai ficar na cabeça da frente, e aqui nessa parte aqui, na cabeça, na nuca. Dou uma medida na minha peça, se eu preciso abrir mais um pouco, preciso. Então, eu abro mais um pouco. Meço novamente, achei que ficou legal o tamanho, tá ótimo. Então, eu vou vir aqui, centralizo, ó, o cabelo, tá? O suficiente para abraçar até a nuca e até em cima. E eu venho, ó, apertando essa massa toda na cabeça, tá? Não uso cola neste momento. Só venho mesmo agregando todo esse cabelo aqui. Assim. Apertando. Quando chega aqui na frente, ó, eu desço com a palma da minha mão o cabelo aqui pra frente, tá? A minha massa preta, ela tá um pouquinho ressecada, então ela não tá grudando na massa, na cabeça. Então, eu aperto um pouquinho mais. Vou passar um pouquinho de água pra ela grudar, tá? Mas se a massinha de vocês estiver bem fresquinha, não vai precisar, não. Venho aqui, ó, e vou apertando na testa a massa pra sumir, né? Pra não ficar aquele calombão. Na parte de trás do cabelo, vamos usar 85 gramas de massa preta. Gente, essa cabeça fica mega pesada, por isso que precisa de deixar a peça extremamente seca, tá? Extremamente seca. Não vão, pelo amor de Deus, colocar a cabeça no corpo molhado e a cabeça molhada que vai desmoronar a peça. Abri um rolinho. O rolo tem que ser o suficiente para vir aqui, ó, e abraçar a cabeça, tá? Ó, de trás da orelha até atrás da orelha. Assim. Então, eu venho, dou uma apertada atrás da orelha, ó, para agregar massa. E aperto tudo isso aqui também. Para juntar no cabelo que a gente já colocou, ó. Então, eu venho, tá vendo que eu tô apertando e empurrando a massa. Isso aqui a gente vai alisar para assumir essa emenda, tá? Ó. Dessa maneira. Deixo bem juntinho, bem grudado. Depois, ó, vamos alisar tudo para assumir toda essa emenda. Aqui, na parte que vai ficar aparente, eu venho morrendo aqui, ó, com essa massa aqui, acima da orelha, tá? Então, eu venho aqui, ó,
sumindo com essa massa, né? Para não ficar o calombão. Também vamos tirar a emenda depois. Só que aqui no meio eu não tiro a emenda, porque é como se o cabelo tivesse dobradinho, sabe? Então, ó, eu só venho e passo o dedo para dar um movimentinho, tá? E não tiro a emenda. Aqui não tenho muita necessidade de tirar a emenda, não. Só que agora aqui na volta toda vai ter a necessidade de tirar a emenda, então a gente vem com a aguinha, com o pincel e tira toda a emenda. Alisei onde tinha que alisar e agora vamos colocar a franja, tá? A franja é 3 tamanhos, na verdade, a franjinha dela. É um rolinho maiorzinho, um menorzinho, né? E assim vai diminuindo. Então, o maiorzinho, ó, eu fiz uma bolinha com 20 gramas de massa, tá? Então, eu venho com as 20 gramas de massa aqui, assim, na lateral e aperto. Passei cola e aperto, tá? Aperto. Venho com a média e também vou vir aqui e apertar no meio da testa. Então, aperta para agregar tudo isso. E a pequenininha tem 10 graminhas. Também venho aqui, ó, eu faço como se fosse uma coxinha meia gorda e a ponta para baixo dessa coxinha. E venho e aperto e agrego tudo isso. Dessa maneira. Assim, tá? Agora, nós vamos esperar secar. Lembrando mais uma vez que a cabeça tem que ficar uns 3 dias secando, tem que estar extremamente seca, o corpo também, para depois grudar os dois, tá? Porque a cabeça, gente, tá muito, muito pesada. Agora, nós vamos pintar o olho, vou usar tinta PVA, pinta a bolinha tamanho 6, venho aqui, ó, bem na lateral do nariz e faço uma bolinha. E da outra também. Dessa maneira. Com o pincel, eu vou vir e vou fazer um bico nesse olho, tá? Porque ela tem o olho mais ou menos parecendo uma gotinha gorda. Então, eu venho aqui, ó, e faço um bico. O olhinho fica assim. Com o mesmo pincel 00, eu vou fazer a marcaçãozinha na lateral. Vou dar uma aguadinha aqui, ó, na minha tinta, para ela ficar bem líquida, que aí fica mais fácil de trabalhar. Então, eu venho, ó, vou virar a peça pra mim e vou marcar, ó. É como se fosse um Czinho aqui na lateral que ela tem aqui. E aqui. E em cima que faz a sobrancelha. Então, é bem em cima a sobrancelha, como se fosse um C também. Dessa maneira. A boca é um bocão de fora a fora. E é um risco meio torto, como se alguém mesmo não conseguisse fazer o risco certinho, o que facilita muito pra gente, né? E vai vir com o pincel, fazendo a boca. E é interessante que fique tremidinho. Então, eu dou algumas tremidas de propósito, não que eu sou perfeita e consigo fazer a boca perfeita, mas eu venho como se fosse fazendo assim, ó, pra caracterizar o personagem. Ó. Que fica mais bonito. Dessa maneira. Com a tinta branca, eu vou dar só um pinguinho de branco. Para pintar as bochechas, vou usar o pincel da Condor, série 423, número 2, e o nosso giz pastel. Esse aqui é o giz pastel seco próprio para artesanato. Passo, ó, no rosa e venho aqui e pinto a bochecha, tá? Pode deixar bem marcadinho mesmo, que fica bonito a bochecha dela bem marcada. Olha que linda. Fica linda, né? E olha que perfeição!
está pronta a nossa Lucy. E aí, gostaram da aula? Eu espero que vocês tenham curtido muito a aula de hoje. Deixem nos comentários aqui pra mim, dizendo se vocês gostaram, se vocês estão fazendo, se vocês vão fazer. E eu quero ver tudo, tá? Quem fizer, manda foto lá no fã-clube, porque eu amo ver o trabalho de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido fazer essa peça junto comigo. Muito obrigada pelo carinho. Vocês estão tendo esse presente porque vocês merecem. Estão sempre aí me apoiando, me ajudando no crescimento do canal. Vocês são demais. Amo muito, muito, muito vocês. Beijos criativos. Tchau, tchau!